Imagina só se você pudesse quebrar um pedacinho de um planeta, de uma estrela e guardar com você e levar com você por aí. E aquele pedacinho irradiar as melhores virtudes daquele corpo celeste para você, para o seu ambiente, para as pessoas ao seu redor, influenciando tanto você a agir das maneiras mais auspiciosas, quanto as pessoas e as situações ao seu redor a responderem a você também das maneiras mais auspiciosas. Isso, na minha opinião, é o que faz um talismã astrológico. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é um talismã astrológico, o que faz um talismã ser um talismã, quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de artefato mágico, como ele é feito, em que situações é interessante usar, em que situações é interessante evitar. Bom, tem toda uma tradição na humanidade, né, de patuás e amuletos e uso de objetos que ajudam a gente, né, a se conectar com o mundo espiritual. O talismã que a gente usa, né, esse talismã astrológico do qual eu tô falando é o estilo Picatrix, que vem lá dos sabeus, mas também tem um pezinho na tradição árabe e, enfim, você vai encontrar um pouco nos papiros gregos mágicos, né? E o que diferencia esse tipo de artefato mágico dos outros é que ele é feito dentro de um momento astrológico calculado precisamente para maximizar as virtudes e as potências dos corpos celestes, dos espíritos celestes, porque, veja, dá pra fazer talismã, eu tô falando de planeta, de estrela, mas na verdade dá pra fazer de mansão lunar, dá pra fazer de decano, de constelação, então são várias possibilidades aí, além, tipo, de um corpo celeste. E mesmo os talismãs de planetas, né, tem fórmulas, por exemplo, que você encontra no Picatrix bem específicas, tipo talismã de Vênus para um objetivo específico. E daí a fórmula vai ser bem específica, né? O material, a inscrição, vai ter uma imagem envolvida, né? Por exemplo, uma mulher com uma roupa verde. Então, quando um talismã astrológico vai ser feito, o primeiro passo é definir a eletiva. A astrologia eletiva é o ramo da astrologia em que são escolhidos momentos mais auspiciosos para determinadas atividades. A astrologia eletiva pode ser usada para, por exemplo, definir a data de um casamento, a data e o momento da abertura de uma empresa, um lançamento de projeto e até para um post de rede social. Eu sou muito fã de astrologia eletiva, eu uso pra tudo, é tema problemático, assim, eu penso, tipo, será que um post precisa de uma eletiva? Mas enfim, eu ofereço esse serviço também, tá lá no meu site, vou colocar o link aqui na descrição. E os parâmetros de uma eletiva talismânica são bem específicos. Qualquer eletiva tem um problema que assim, é um quebra-cabeça sem resolução satisfatória. Você nunca vai fazer a eletiva perfeita, porque alguma coisa vai estar fora do lugar, o maléfico vai estar maleficando, vai ter uma quadratura, o nodo sul. Então, assim, a arte de fazer uma eletiva não é só, tipo, aplicar algoritmicamente os parâmetros de uma eletiva, né? Tipo, por exemplo, a eletiva de um casamento, você quer que o regente da 1 e o regente da 7 estejam em bom estado e em boa configuração entre si, tipo em trígono, em sextil, né? Para uma eletiva de grau talismânico, você vai precisar, assim, que o regente do ascendente e a lua e o significador da eletiva, tipo o astro, né, com quem você vai trabalhar, estejam todos livres de aflições. Então, ou seja, nada de combustão, nada de retrogradação, boa velocidade, livres de aspectos tensos com maléficos, livres do nodo sul. Se você for fazer um talismã de planeta, por exemplo, ele tem que estar em dignidade essencial, né? Porque se ele não tiver, o talismã vai ser fraco, ele não vai fazer nada. O planeta tem que estar em domicílio ou exaltação.
culminando ou ascendendo no seu dia e ou hora. E, como eu falei, livre de todas as aflições, a lua também, a lua em boa velocidade. Então, assim, dificilmente você vai encontrar uma eletiva com todos esses requisitos. E a arte do astrólogo eletivo é decidir do que ele está disposto a abrir mão. Porque tem coisas que só vão fazer o talismã ser menos potente. E tem outras coisas que vão fazer o talismã ser um objeto amaldiçoado. E como é uma forma muito concentrada dos raios celestes, ele é potente. Então, se a eletiva está defeituosa, isso pode ser um problema, sabe? Por exemplo, tá chegando Júpiter em Câncer, né? Maior hype, nossa, benéfico, exaltado. Só que assim que ele chega em Câncer, ele dá de cara com uma quadratura, com Saturno caído em Áries. Se alguém faz um talismã disso aí, é um problema, porque o Saturno, ele é lento. Ele vai demorar para fazer o efeito maléfico. Ele vai demorar tanto que é possível que quando você perceba, você não vai mais ter como remediar, entendeu? E uma quadratura de Saturno é uma coisa séria, uma coisa que pode botar a vida das pessoas em risco. Então, assim, não compra talismã sem ver a eletiva em que ele foi feita. Sério. E se você não sabe interpretar a eletiva, pede para um amigo seu. E se você for pedir para um astrólogo avaliar a eletiva do talismã de outro astrólogo, pelo menos ofereça dinheiro para ele. Sério, porque é muito ofensivo. E daí o que acontece é o seguinte: a própria Big Pharma sabe que existe um efeito placebo, que é responsável parcialmente pelos bons efeitos de um medicamento. A mesma coisa acontece na magia, a mesma coisa acontece no trato com objetos mágicos. Às vezes a pessoa não tem muita experiência com magia, nem com, manuseio de energias. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com cura energética vai ter esse traquejo. E dela confia no próprio taco de comprar um amuleto, um talismã e falar: nossa, peguei na mão, achei poderosíssimo. Mas você não tem como saber, porque você não tem essa sensibilidade desenvolvida. E às vezes você compra um negócio para você acreditar que você gastou seu dinheiro num negócio bom e é um negócio que vai causar problema na sua vida. Então, sério, seja objetivo. Como saber que um talismã está funcionando? Além das suas sensações, além de você observar mudanças internas, que são um efeito válido de talismã, observe mudanças externas na sua vida. Por exemplo, uma cliente minha comprou um talismã meu de Aldebaran, disse que recebeu um elogio no trabalho naquela semana. O talismã de Aldebaran traz visibilidade, reconhecimento, é um efeito que faz sentido. Claro que eu teria que avaliar, com que frequência você recebe um elogio, quão provável é que isso aconteça sem o talismã. De verdade, a gente nunca vai saber se a gente, fez um feitiço, ou usou um talismã e aquilo ali que deu efeito, ou se a coisa teria acontecido sem essa atividade mágica. Mas um efeito externo já é um indicativo melhor, mais confiável, de que tem alguma coisa acontecendo ali. Depois que a eletiva é feita, o astrólogo vai escolher os materiais para fazer o talismã, porque essa conexão entre o céu e a terra, né, que ele faz. Talismãs permanentes são feitos em gemas e metais, normalmente. Aqui eu estou usando esse de lua em Câncer, feito em quartzo transparente. É um material tradicionalmente associado à lua, né? Então faz sentido, vai ter uma boa condutividade às energias da lua em Câncer, a princípio. Existem outros materiais tradicionalmente usados para fazer talismãs, como cera e papel. É uma excelente escolha para quem está pegando jeito de fazer talismã, porque eles não são permanentes, são fáceis de destruir se você fizer uma coisa errada, que às vezes acontece. E eles dão efeitos interessantes também. Os meus primeiros talismãs foram de papel e foram super legais. Tem o pessoal, tipo Sphere and Sundry, a Caitlin, que bolou essa ideia de fazer o óleo talismânico, de fazer matérias talismânicas, fazer colônias, incensos. Eu adoro, eu acho que super funciona, é super legal. É meio uma polêmica na área, nem todo mundo gosta. Eu não tô vendendo os óleos porque eu sou super enrolada pra lançar as coisas. Eu acabei de lançar o talismã da lua em Câncer, que eu fiz faz quase 2 anos. Então, assim, o óleo fica rançoso, a gema fica ótima. Então eu desisti de vender óleo porque é isso, Saturna.
E daí, você separou os materiais, tem os incensos, as ervas de defumação e tal. Se você vai gravar as coisas, você precisa dos seus materiais de gravação, né? E daí quando chega o dia e hora que você elegeu para fazer o talismã, vai ter a parte da magia cerimonial, em que você vai preparar você e seu ambiente para maximizar a condutibilidade e, digamos assim, a relação simpática com os espíritos da esfera que você está evocando. Então você vai usar as cores adequadas, os sons, os aromas. Tem gente que até come, por exemplo, as comidas relacionadas com o planeta antes de fazer um talismã do planeta. Às vezes eu faço isso. E o momento que o talismã nasce, que você grava a gema ou metal e passa ele no incenso fazendo invocação, eu acho super poderoso. Na verdade, eu faço talismã porque eu sou junkie. Porque é muito mágico esse momento, sabe? Eu acho muito potente, muito gostoso. A primeira vez que eu fiz um talismã foi um talismã de uma estrela, foi de Neb Algedi. E eu tive essa sensação, no meio da invocação, de sentir o espírito, o daimon da estrela, olhando pra mim. Eu senti o olhar dela caindo no meu timo. Meu, foi insano. Foi muito forte. Eu nunca mais parei. Aquele talismã deu bons efeitos. Eu conto essa história no meu blog, vou deixar o link aqui. E aí, depois que o talismã é feito, ele tem que ser consagrado para a pessoa que vai usar. É um tipo de apresentação que ajuda a criar um link, né, entre o talismã, os espíritos relacionados ao talismã e a pessoa. Porque o talismã, ele é tipo um receptáculo que torna, assim, relativamente confortável para um espírito das esferas chegar aqui no nosso plano material perto bastante para operar mudança, sabe? E daí, assim, eu tô fazendo talismã faz uns 5 anos. E pra mim, o meu relacionamento com eles e com os espíritos das esferas não para de se desenvolver. Tipo, quanto mais eu uso eles, mais potente eu acho eles e eles vão interagindo entre eles. Eu até mencionei na descrição do da Lua que o da Lua ajuda eles a interagir entre si. E ele realmente se transforma por dentro e por fora. Eu realmente acho que, assim, dentro dos parâmetros da promessa natal do seu mapa, os talismãs vão te ajudar a ter, tipo, a melhor expressão possível do seu mapa. A coisa mais auspiciosa que poderia acontecer aí dentro do seu feixe arquetípico. Até onde a gente sabe, os talismãs duram pelo menos o tempo de vida de uma pessoa. Eu tenho planos de ser enterrada com os meus. Mas assim, eles são seus amiguinhos pra vida inteira, entendeu? E até por isso que eles custam o que eles custam. Eu sei que não é barato. Eu sei que, assim, a nossa cultura brasileira não é muito de investir super alto nesse tipo de item. Mas assim, eu não sei de outras pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho no Brasil e disponibilizando para o público. Tem gente que faz e guarda para si. Nesse padrão, seguindo os parâmetros do Picatrix, dos textos clássicos, tem gente que faz assim umas adaptações, né? Tanto é que nem chamam de talismã. Um equivalente a esses que eu faço em design, em material, e não em eletiva, tá? Porque o pessoal não sabe fazer eletiva. Você vai encontrar por aí por uns $200 para começar. E daí você pensa, né, na cotação, no frete e nos impostos, e eu acho que o talismã que eu tô oferecendo tem um custo-benefício bem razoável. Mas assim, não é pra todo mundo, sabe? Não é pra curioso, é pra quem quer realmente se aprofundar no seu relacionamento com os espíritos das esferas. É para quem, eu acho que é bom pra quem pratica magia, sabe? Pra quem é animista, pra quem tem essa disponibilidade, porque assim, só botar o talismã no corpo e ir pra vida, até que funciona. Mas usar o talismã para fazer invocação do espírito planetário, para se conectar com os temas daquele espírito, eu acho muito mais potente. Acho que traz resultados muito melhores e refina muito mais o nosso espírito, sabe? Então, assim, a gente evita também, dá pra usar o talismã que, tipo, do planeta que a pessoa tem em detrimento, em queda. Isso pode, em algumas situações, ocasionar um aumento das dificuldades daquele posicionamento na vida dela. Bom, eu acho que eu já falei o bastante.
Eu tenho planos de ir liberando mais talismãs aí conforme o tempo foi passando, então dependendo de quando você ver esse vídeo, pode ser que eu tenha outras opções. No momento eu tenho Sol em Áries e Vênus em Touro. Eu gosto bastante dos dois também. Sou suspeita, claro. Mas o Sol, assim, eu falo, se você só quer um e você não sabe por onde começar, vai com o Sol, porque ele é bem multipropósito e ele faz várias coisas boas, tipo, ele revitaliza, ilumina, protege, traz, tipo, abundância, espiritualidade, sabe? E o de Vênus é tudo de bom, né? Tipo, beleza, harmonia, prazer, atração das coisas boas. E tem outras coisas interessantes saindo aí. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, me conta nos comentários.